Pesquisa mostra que uma pessoa média nos Estados Unidos na faixa dos 20 anos tem cerca de $10.000 economizados para a aposentadoria. Com um portfólio desse tamanho, quanta receita de dividendos você poderia esperar receber, se morasse nos Estados Unidos? Embora $10.000 não sejam suficientes para sustentar uma aposentadoria convencional, você pode se surpreender com quanto pagaria apenas em dividendos. Pode ser suficiente para complementar seu salário, ou cobrir uma viagem. Veja as várias situações que resultam em vários níveis de renda. Isso lhe dará uma ideia aproximada de quanto dinheiro você realmente precisará para alcançar a independência financeira. Assista até o final para aprender sobre um grande erro cometido por alguns investidores e como você pode maximizar seus investimentos para obter mais dinheiro exponencialmente no futuro. Esse é o canal Seja Protagonista e ensino as pessoas sobre dinheiro, finanças pessoais e investimentos. Se você estiver interessado em melhorar seu futuro financeiro, certifique-se de se inscrever no canal e clicar no botão curtir se este vídeo for útil. Existem muitas opções de investimento que fornecem níveis variados de receita de dividendos. Atualmente, o investimento mais comum é ações, fundos imobiliários. Outra opção bem famosa é o S&P 500. Esse fundo oferece exposição a 500 grandes empresas americanas, que têm um histórico de estabilidade e lucratividade. Também é bem equilibrado, o que significa que você possui partes de cada setor e indústria, que compõem todo o mercado de ações. O S&P 500 tem um longo histórico de retornos saudáveis e é altamente recomendado por Warren Buffett. Isso é o que os investidores mais comumente se referem quando falam sobre o mercado. Se você comprar um ETF ou fundo de índice que acompanha o S&P 500, você receberá um rendimento de dividendos inferior a 1,5%. A razão para isso é porque muitas das maiores participações são empresas de tecnologia, que são conhecidas por pagar pouco ou nenhum dividendo. Com o investimento de $10.000, esse índice forneceria apenas cerca de $150 por ano, ou $12,50 por mês em dividendos. Outro dos investimentos mais comuns é o Dow Jones Industrial Average ou Dow. Este é outro índice que os investidores chamam de mercado. Geralmente, vem em segundo lugar para o S&P 500. Os investidores poderiam comprar um fundo que acompanha o Dow e receberiam um dividendo ligeiramente superior ao S&P 500, de pouco mais de 1,5%. Alternativamente, eles podem comprar um fundo que se concentre em fornecer maior renda e menor valorização do capital. O Dow é composto por 30 das maiores empresas dos Estados Unidos da América e é visto como um segundo indicador de como está a economia dos Estados Unidos. Os investidores podem comprar um fundo que acompanha o Dow e receber um dividendo ligeiramente superior ao S&P 500 em pouco mais de 1,5%. Outra opção para obter um maior rendimento de dividendos seria adquirir um fundo que se concentre em proporcionar maior renda e menor valorização do capital. Existem muitas opções de alta qualidade que detêm ações de empresas estáveis com um longo histórico de dividendos. O S&P 500 é um exemplo. ETF tem um alto dividendo e uma baixa volatilidade. Isso fornece um dividend yield de cerca de 4%, que é significativamente maior do que o S&P 500 geral. Em vez de possuir cada empresa no S&P 500, só detém os que pagam os maiores dividendos. Devido a este crescimento ser muito menor a longo prazo, com $10.000 deste fundo, a receita anual de dividendos seria de cerca de $400 ou $33 por mês. Existem muitos outros fundos de dividendos elevados, mas agora quero falar sobre fundos imobiliários. Esse fundo é uma escolha comum entre os investidores mais velhos. A razão pela qual são apreciados pelos mais velhos é porque esses fundos tendem a proporcionar mais estabilidade. Eles superam durante os mercados de baixa e têm desempenho inferior durante os de alta. Quando você combina essa estabilidade com a renda mensal, não é surpresa que eles sejam populares entre os aposentados. Uma segunda abordagem para os investidores ganharem dividendos acima da média é investir em um setor ou fundo específico do setor. Um fundo como este investe apenas em uma área ou setor, como energia, escritórios,
prédios industriais, galpões logísticos, entre outros. Devido à natureza de sua empresa, certos setores pagam dividendos maiores do que outros. O setor de energia tem preço relativamente baixo e alto rendimento de dividendos, porque muitos investidores estão assustados com a volatilidade devido a flutuações econômicas, substituições de energias renováveis e regulamentações. A energia de vanguarda ETF, por exemplo, tem um dividend yield superior a 3%. Os fundos de investimento imobiliário também são considerados pouco arriscados e, devido à sua estrutura de negócios, pagam a maior parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Existem diversos investimentos, e os retornos variam de acordo com setor e capital investido. Se você investir R$10.000 em fundos imobiliários, você teria um retorno médio de R$70 ao mês, e aproximadamente 840 ao ano. Esse mesmo investimento de R$10.000 em ETF forneceria cerca de $300 por ano ou $25 por mês em renda. É claro que outra opção é comprar ações individuais, embora muitos especialistas em finanças recomendam a compra de fundos de índice, ou ETS. Se você é um investidor iniciante e não tem uma grande carteira, dessa forma, você pode aprender sobre o comportamento do mercado, receber retornos estáveis e aumentar seu portfólio sem correr muito risco. Eventualmente, você pode decidir selecionar ações individuais. Se você estiver disposto a fazer a pesquisa e assumir o risco, se você decidir comprar ações individuais, pode ser uma boa ideia procurar o histórico de crescimento de dividendos. Por exemplo, a lista de aristocratas de dividendos é um bom lugar para começar, porque cada aristocrata tem um histórico de aumento de seus dividendos por 25 anos consecutivos. Além disso, é inteligente avaliar esses prospectos por seus fundamentos, certificar-se de que eles tenham taxas de pagamento razoáveis em torno de 50% a 60% ou menos, ganhos positivos e várias outras métricas potenciais. Há negócios a serem feitos com ações individuais, porque muitas vezes são vendidas, seja devido a algumas más notícias recentes nos lucros, falta ou nova administração. Isso pode representar uma oportunidade, porque o mercado de ações tende a reagir exageradamente. Um investidor experiente deve avaliar a gravidade de notícias como essa e tomar sua própria decisão sobre o preço das ações. Como a maioria dos investidores, que tem R$10.000, ou muito longe da aposentadoria, eles deveriam considerar seriamente ignorar os dividendos por completo. Por quê? Porque investir em ações de crescimento tem o potencial de gerar muito mais dinheiro a longo prazo. Uma vez que os investimentos que pagam dividendos historicamente têm retornos gerais mais baixos. Aqueles que ainda são jovens devem normalmente buscar o crescimento. Uma diferença de 2% em sua taxa de retorno anual pode fazer uma enorme diferença ao longo de uma carreira. Por exemplo, alguém que investe R$10.000 uma vez aos 25 anos e ganha uma taxa de retorno de 8% até os 65 anos terá R$217.000. Se eles tivessem ganho uma taxa de retorno de 10%, teriam R$452.000 ou mais que o dobro do dinheiro aos 65 anos. É importante considerar que as ações de crescimento às vezes são mais voláteis, o que pode ser difícil de lidar para investidores que são novos nas flutuações do mercado. Uma opção fantástica para investidores mais jovens é um ETF como o ETF de crescimento de vanguarda ou quinto. O UG, como o nome sugere, detém ações de grande capitalização, como Apple, Amazon, Home Depot e outros grandes nomes, estáveis a longo prazo. Um índice de crescimento provavelmente superará o S&P 500, o que é ideal para alguém que tem muitos anos, até que a renda seja necessária. O dividend yield de VG é inferior a 0,5%, porque a maioria das participações paga pouco em dividendo. Em vez disso, eles reinvestem os lucros dentro do negócio para continuar crescendo rapidamente. Devido a esse baixo rendimento, um investimento de $10.000 só renderia menos de $50 por ano em dividendos, ou cerca de $4 por mês. Existem muitas opções de qualidade semelhantes a este fundo que fornecem retornos que historicamente excedem o mercado geral. Muitas vezes,
As pessoas ficam obcecadas com o rendimento de dividendos e escolhe os investimentos errados para sua linha de tempo em geral. Um investidor com um tamanho de portfólio de cerca de R$ 10.000 seria melhor se concentrar no crescimento ignorando completamente os dividendos. Quanta diferença a renda faria em sua vida, seja R$ 50 por ano ou R$ 400 por ano, essa quantia provavelmente não será grande quando se trata de pagar contas e financiar suas despesas diárias. As ações rodoviárias lhe darão mais dinheiro no futuro, quando você estiver se preparando para se aposentar. Nesse ponto, você pode mudar seus investimentos de crescimento para investimentos de renda, se fizer sentido. Não cometa o erro de se concentrar principalmente no rendimento de dividendos desde o início. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o gostei e se inscreva no canal.